Olá pessoal, eu sou a Esther e estou aqui novamente para falar em nome do coletivo Poema, a política econômica da maioria. No episódio de hoje, vamos seguir falando sobre a proposta da reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Hoje vamos falar do que está por trás da nova proposta da Previdência do Bolsonaro, que é o incentivo à previdência privada e a oficialização de um regime de capitalização que irá concorrer com a Previdência Social tal como é hoje. No episódio passado, nós vimos que as principais consequências da reforma poderão ser: primeira, gerar exclusão no acesso às aposentadorias rural e urbana por idade, relegando os setores mais precarizados da classe trabalhadora para o benefício assistencial de caráter previdenciário, o BPC, no valor de míseros R$ 400. Segunda, pagar benefícios menores em geral e abrir mercado para a previdência privada. Terceira, usar o dinheiro público que não será gasto com os idosos para beneficiar os empresários e gente cheia da grana. Hoje, nós vamos ver especificamente como o governo Bolsonaro pretende dar um estímulo à previdência gerida pela iniciativa privada. Não só ao tornar os planos oferecidos por bancos e seguradoras mais atraentes, mas por meio da oficialização de um regime previdenciário de capitalização. Vamos lá! Sabe toda aquela desgraça que eu disse no vídeo anterior sobre idade mínima, aumento do tempo de contribuição e etc? Pois é! A verdade é que em pouco tempo tudo pode ficar ainda pior. A PEC apresentada pelo governo traz um pulo do gato. As regras de acesso a benefícios sugeridas por ela, como o aumento de 15 para 20 anos do tempo mínimo de contribuição, estabelecimento de 40 anos de contribuição para aposentadoria integral ou a determinação da idade mínima em 65 anos para homens e 62 para mulheres, são apenas disposições transitórias. Mas o que é isso? O projeto de demolição da Previdência tira da Constituição as regras de acesso aos benefícios do RGPS, o Regime Geral de Previdência Social, e as formas de cálculo do seu valor inicial e posteriores reajustes, dispondo que eles deverão ser estabelecidos por lei complementar posterior. Mas o que isso significa? Isso significa que se no futuro algum governo quiser ferrar ainda mais com a nossa vida, ele terá menos dificuldades do que o próprio governo, pois emendas à Constituição exigem 2/3 de votos no Congresso, enquanto leis complementares apenas a maioria simples. Se por um lado as regras para se aposentar vão ficar mais duras e vai ficar ainda mais fácil torná-las ainda mais duras no futuro, por outro, vai ficar mais fácil a vida daqueles que querem lucrar com a deformação do direito à aposentadoria digna dos trabalhadores e trabalhadoras. A mesma PEC que tira da Constituição as regras de acesso ao RGPS também enxerta na Constituição um regime de previdência por capitalização alternativo, que tende a solapar o regime solidário de previdência social. Vou explicar como funcionam as duas coisas. O regime geral de previdência social funciona de modo solidário. Isso significa que não existe uma poupança que sustenta a aposentadoria de cada trabalhador. Contribuem para a previdência dos trabalhadores inativos, os trabalhadores ativos, esperando que as futuras gerações façam o mesmo por eles, os patrões, que não fazem mais do que obrigação, porque lucram explorando a mão de obra desses trabalhadores, e o governo, que contribui com base nos tributos pagos pelos próprios trabalhadores. Sim, o governo também deve contribuir, razão pela qual a previdência, junto com a saúde e assistência social, é financiada através do orçamento da Seguridade Social. Esse modo de instituir o regime de previdência apresenta cases de sucesso no mundo todo, facilitando o maior acesso dos trabalhadores a aposentadorias dignas e a proteção dos núcleos familiares nos casos de acidente, doença, morte, maternidade, etc. Essa previdência social propriamente dita funciona de modo produtivista. Explico. Quanto mais empregos de carteira assinada, quanto maior os estímulos à produção de bens e serviços, mais os trabalhadores, patrões e o governo podem arcar com o custo dos benefícios. Também neste modelo, quanto maior a produtividade do trabalho, menos os trabalhadores inativos pesam sobre os ativos, e menos se torna um problema a população envelhecer e poder gozar uma aposentadoria digna.
Além disso, nos períodos de recessão da economia, os benefícios previdenciários oferecem um colchão de consumo que sustenta a atividade econômica, mesmo havendo os famigerados déficits, impedindo-a de afundar cada vez mais, funcionando de maneira anticíclica, como os economistas chamam. Infelizmente, a política econômica adotada pelo governo federal nos últimos anos tem jogado contra tudo isso. Na contramão disso tudo, vai o regime de previdência por capitalização. Na previdência por capitalização, cada trabalhador passa a contribuir sozinho, formando uma espécie de conta-poupança. Isto é, contribui sem os patrões e sem o aporte do governo, com base nos tributos que esse mesmo trabalhador paga a vida inteira. Funciona assim: as contribuições previdenciárias dos trabalhadores são depositadas em uma conta individual, a ser gerida por uma administradora. Essa administradora simplesmente pega esse dinheiro e tenta fazer render para pagar os benefícios futuros, jogando no cassino financeiro global em aplicações financeiras e investimentos de maior ou menor risco de perda. Esse modo de instituir um regime de previdência possui um caráter rentista, isto é, não joga a favor do aquecimento da produção de bens e serviços. Pelo contrário, esses fundos de previdência privada costumam se alojar em aplicações como os títulos de dívida pública, parasitando a renda gerada na economia real e, em geral, pagando baixos benefícios que são corroídos pelas taxas de administração. A própria reforma quer impedir as pessoas de se aposentarem e retirar o poder de consumo de pessoas idosas para dar rendimento a esses fundos de previdência parasitários. É bom lembrar que aproximadamente 25% da nossa dívida pública federal interna em títulos está nas mãos de fundos de previdência. E como já dissemos no episódio anterior, parte do 1 trilhão que querem economizar em 10 anos com a reforma vai para os juros da dívida pública. Além disso, os fundos de previdência são pró-cíclicos, ou seja, quando a economia vai mal, eles vão junto com ela e podem empurrá-la ainda mais para baixo, exigindo maiores taxas de juros para a manutenção de seus rendimentos, por exemplo, ou destruindo a poupança dos trabalhadores caso essa grana tenha sido investida em empresas que quebram, por exemplo. Pois bem, a PEC do governo Bolsonaro propõe um regime de capitalização alternativo, que poderá ser gerido por bancos privados e será, como diz a PEC, abre aspas, obrigatório para quem aderir. Ou seja, se a pessoa optar pelo regime de capitalização, isso automaticamente exclui a possibilidade dela optar pelo regime solidário. Então me respondam, a ideia é gerar um regime de capitalização alternativo ao regime solidário ou gerar um regime de capitalização que irá, em condições mais vantajosas, concorrer com o regime solidário? Para toda pessoa honesta que acompanha a política econômica do governo Bolsonaro, parece claro que ele não está minimamente interessado na geração de empregos formais, que fortaleceriam as contas da Previdência Social. Eles chegam até a propor uma tal de carteira de trabalho verde-amarela, que visa informalizar a formalidade, ou formalizar a informalidade, gerando empregos sem garantir direitos, como férias, 13º e sem obrigar os patrões a contribuir com a Previdência. Então vamos pensar um pouco. Quando os trabalhadores que vão se ferrar de verde e amarelo forem negociar com o patrão a própria contratação, esse patrão irá preferir contratá-lo pagando a Previdência ou sem precisar pagar? Parece claro que a ideia de fundo do governo Bolsonaro é solapar pouco a pouco o regime previdenciário e permitir que o regime de capitalização se instale no caos previdenciário gerado pela sua própria reforma. A reforma trabalhista aprovada no governo Temer com o apoio de Bolsonaro também piora a situação. Desde que foi aprovada, houve um aumento explosivo dos postos de trabalho sem carteira assinada, o que ao longo do tempo enfraquece o regime solidário. Além disso, a PEC da nova Previdência também abre espaço à mercantilização do direito à aposentadoria, ao obrigar todos os 3 entes dos níveis de governo, União, Estados e municípios, a estabelecerem planos de previdência complementar, que poderão ser geridos pelo poder público ou licitados à iniciativa privada. As maldades em relação às aposentadorias dos funcionários públicos nós veremos numa outra ocasião. Por fim, gostaríamos apenas de ilustrar o que dissemos sobre o regime de capitalização com o caso do Chile. No ano de 1981,
Para agradar o parasitismo financeiro, a ditadura sanguinária de Augusto Pinochet impôs ao Chile o regime de capitalização. O resultado da reforma por lá é catastrófico. Quando as primeiras pessoas começaram a se aposentar pelo regime dessa reforma, que é quase idêntica à proposta pelo governo Bolsonaro, vimos que 90% dos aposentados recebiam, no máximo, 56% do salário mínimo chileno. Lá no Chile, milhões de pessoas têm saído às ruas e se manifestado pela derrubada do regime de capitalização e restauração do regime solidário de previdência. Já aqui, vamos ficar com a bunda no sofá ou vamos tentar impedir essa demolição? Não podemos deixar essa tragédia anunciada chamada reforma da Previdência acontecer. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, achou que ele agrega bastante conhecimento, elucida algumas coisas que você ficou um pouco em dúvida sobre a reforma da Previdência, aproveita e compartilha com aqueles seus amigos que também têm bastante dúvidas sobre esse assunto. Caso você ainda não conheça o trabalho da Poema, fica aqui mais uma vez o convite para você visitar as nossas redes sociais que estarão aqui na descrição do vídeo e se inscrever no nosso canal aqui no YouTube para receber os próximos vídeos sobre a reforma da Previdência. Aproveite para dar um joinha aqui no vídeo e comentar caso você tenha gostado. Até a próxima! Poema. Por uma política econômica da maioria.